Uma gambiarra à frente do seu tempo, que gerou 3 mil leads qualificados por mês e ainda economizou mais de R$500 milhão em 4 anos. Sejam bem-vindos ao GambiCast, o podcast do Merlin, que te ajuda a criar soluções pouco convencionais para os problemas do dia a dia. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e a gambiarra do episódio de hoje foi enviada pelo meu grande amigo, comendador do Rio de Janeiro e fundador da Métricas Boss, Gustavo Esteves. A Métricas Boss é a melhor consultoria de Digital Analytics do Brasil, que te ajuda a transformar dados em insights, além de serem o maior portal no assunto do Brasil e a maior plataforma sobre estudos do tema. Na época que o Gustavo criou essa gambiarra, ele estava começando ali a Métricas Boss, lá em 2014. E como todo início de empresa, um dos principais desafios é prospectar e começar a vender. O time deles até estava tracionando bem em alguns canais de aquisição, mas ainda estava sendo muito esforço para pouco resultado. Então eles tiveram a ideia de criar uma ferramenta para atrair essas pessoas e fazer uma prospecção de uma forma automática e muito mais qualificada. Um dos livros mais importantes para quem trabalha com Growth é um livro que chama Traction. Inclusive tem vídeo aqui no YouTube da Thay falando de alguns livros de Growth e ela explica lá como que o Traction funciona. Um dos canais de aquisição que o Traction fala é o Engenharia como Marketing. E foi isso que o Gustavo fez lá atrás, lá em 2014, 2015, no início da Métricas Boss. Eles criaram uma ferramenta, no caso foi um diagnóstico, onde apontava ali os maiores problemas e oportunidades do Google Analytics. Então é uma ferramenta que fazia uma auditoria automática e gratuita do Analytics das empresas. Então eu vou explicar melhor como que essa ferramenta como um todo funcionava, mas a questão é que tinha uma grande restrição. Essa ferramenta fazia algumas coisas e no final disparava um e-mail, tanto para essa pessoa, tanto para esse lead, quanto para a própria Métricas Boss, avisando que um novo lead tinha sido gerado, com as informações dele e tal. E o problema é que essa ferramenta, dado o volume de leads que a Métricas Boss estava gerando no mês, iria custar para eles R$9 mil por mês só de uma ferramenta de e-mail, dado o volume da época que isso aqui foi feito também, que tem bastante tempo. Hoje as ferramentas de e-mail estão mais baratas, mas na época, pelo volume, acabava sendo um custo super alto, especialmente para quem estava começando a empresa, que era o caso lá do Gustavo. Vamos separar essa gambiarra aqui em duas partes, uma mais bonitinha e a outra um pouco mais ou menos, mais avacalhadinha. A primeira, o Gustavo construiu uma landing page que oferecia um diagnóstico gratuito do Google Analytics. Então ele olhava se estava tudo bem configurado, tags, metas, enfim. Dessa landing page, a pessoa entrava para fazer um diagnóstico e a única coisa que ela precisava fazer era se conectar ao Google Analytics. Na prática é só autorizar, um botãozinho ali. E detalhe, quando a pessoa autorizava o acesso ao Google Analytics, a ferramenta do Gustavo, lá da Métricas Boss, já coletava o lead, já sabia qual e-mail era aquele ali, o e-mail e a empresa que estava fazendo aquele teste, aquele diagnóstico. E aí o que acontecia? Eles tinham essa ferramenta, que era esse robozinho entrava no Google Analytics, naquela conta, e via, olhava ali mais ou menos uns 8 parâmetros. Na verdade, a Métricas Boss em si tem um checklist com mais de 60 parâmetros para ver se está tudo bem configurado. Mas para simplificar e até para ajudar na parte comercial, eles faziam 8 e nesses 8 parâmetros, que eram os mais comuns ali, ele falava, olha, isso aqui está bem configurado, isso está com problema, isso aqui está legal, isso não está. E dessa forma, muito rápido, em 1 minutinho, a pessoa já via muito valor naquele diagnóstico. Essa parte da gambiarra é a parte mais bonitinha. Por quê? Porque essa ferramenta de diagnóstico, o pessoal da Métricas Boss fez na mão mesmo, codou lá. E falando em codar, em desenvolver, não tem hora melhor para a gente fazer o jabá da nossa maravilhosa Tribe, nossa patrocinadora incrível, que é uma escola de desenvolvimento com 2 grandes diferenciais. Você vai estudar lá por vários meses e só vai pagar o curso quando estiver empregado e ganhando mais de R$3 mil por mês. Estuda gratuitamente, se torna um desenvolvedor web e aí quando você consegue o emprego, você vai lá e começa a pagar os estudos que você teve na Tribe. E além disso, a Tribe tem também uma rede com mais de 200 parceiros, mais de 200 empresas que participam desse processo contratando os alunos deles. Então, tem link aqui na descrição, vamos lá conhecer a Tribe, especialmente se você quiser seguir uma carreira de desenvolvedor web. Essa aqui é a parte mais bonitinha da gambiarra, que gerava um lead qualificado, entregava o valor para o usuário, mas não é a parte que economizou dinheiro, não é a parte da gambiarra mais mal ou menos ali. O que o Gustavo fazia, e qual era o problema? Depois que a pessoa passava por esse diagnóstico, a Métricas Boss pegava e disparava 2 e-mails para cada lead. Um e-mail para o próprio lead, com as informações ali, e até falando, olha, a gente já fez essa análise aqui, olhando 8 parâmetros. Aqui na Métricas Boss a gente olha mais de 60, vamos conversar? Então já era um e-mail de prospecção junto com os resultados. E além disso, mandava o e-mail também lá para a própria Métricas Boss, porque aí eles já recebiam o lead quentinho ali, tinha acabado de preencher as coisas. O problema é que eles tinham um volume de e-mails grande e eles gastariam muita grana para fazer esse disparo de e-mails. Então o que eles decidiram fazer?
eles viram que tinha uma ferramenta que permitia mandar todo mês uma certa quantidade de e-mails gratuitos. Ao invés de ter uma conta que sempre disparava o e-mail dela, criaram várias contas gratuitas e aí, à medida que os leads iam sendo gerados, eles iam lá, mandava para a conta de e-mail 1 e disparava os e-mails. Quando atingia o limite, passava para a segunda conta e quando estourava o limite, ia para a terceira. E assim eles criaram várias contas gratuitas e aí todo mês renovava o limite. Todo mês eles faziam o mesmo esquema para ficar mandando sempre os e-mails de forma gratuita e cumprindo o papel principal aqui, fazer um bom diagnóstico, gerar valor para o usuário e mandar isso lá para o e-mail dele. Toda gambiarra é feita para durar pouco, né? Para ser um negócio provisório, mas a gambiarra boa mesmo acaba durando bastante tempo. E essa aqui foi tão boa que acabou durando 4 anos, né? Ela funcionou durante bastante tempo lá na Métricas Boss. E considerando ali o volume de e-mails, a mensalidade que eles teriam que pagar, eles economizaram mais de R$500 mil em mensalidade da ferramenta de e-mail em 4 anos, simplesmente porque fizeram essa gambiarra aí. Obviamente tem a parte muito boa, que fazia um bom diagnóstico e por isso gerava tantos leads e tantos leads bons. Leads tão bons e tão qualificados, né, que aqui a gente trouxe um exemplo de alguns. A Nerd Store virou cliente deles, Lollapalooza, ASICS, Stock Car, Estácio. Então, assim como essas, né, várias outras empresas acabavam se tornando clientes da Métricas Boss e entravam por esse funil e já entrava qualificado, com os problemas já identificados ali, com uma dor bem latente. Além disso, como os leads já entravam com essas dores claras, o pitch de vendas ficou melhor, o lead já entrava mais qualificado, sabendo da dor, e isso fez com que a produtividade, tanto da Métricas Boss quanto dos vendedores, de um modo geral, acabou aumentando bastante. E não tem como, gente. Sempre que a gente fala de produtividade, vem o alerta do jabá aqui, porque a gente precisa falar do Super Coffee. O Super Coffee é feito pela nossa queridíssima Cafeinarme. É uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental. Eles patrocinam a gente em todos os podcasts aqui. A gente é fã de verdade, consome de verdade. Então, se você quiser conhecer o Super Coffee, tem link aqui na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify. E por fim, depois de gerar muitos leads, né, ali para Métricas Boss, essa ferramenta sai e se torna uma das funcionalidades do Métricas Boss Prime, que é um produto excepcional, a gente sempre recomenda mesmo no GLA, e ele, além de ser muito baratinho, ele oferece muito conteúdo e agora também tem um diagnóstico lá gratuito para quem fizer parte. Essa gambiarra não é tão simples de fazer. A parte final ali dos e-mails é até que é mais tranquila, a parte da ferramenta do diagnóstico em si é um pouquinho mais complicado. O que a Métricas Boss precisou para fazer esse negócio funcionar? Primeira coisa, né, foi se conectar à API do Google para acessar o Google Analytics, né, e com isso conseguir extrair os dados, ver o que estava configurado, o que não estava. Depois, precisou também de uma ferramenta de e-mail marketing, que foi o que a gente falou, que é o finalzinho da gambiarra ali. E por fim, né, que na verdade é até o início de tudo, a ferramenta de diagnóstico em si, que eles mesmos construíram na mão. Então, com essas 3 ferramentas aqui, eles pegavam ali o dado do usuário, se conectavam no Google, extraía, processava, analisava, devolvia para ele através do e-mail. E as habilidades para fazer isso? Saber programar, como a gente já falou, a ferramenta foi feita na mão, então tanto a construção da ferramenta quanto a conexão com a API do Google. A segunda coisa, um bom conhecimento de Web Analytics, né, que é o que os meninos mais sabem lá na Métricas Boss, então para identificar onde tinham problemas, oportunidades, como que olha esse dado lá no Google Analytics. E por fim, uma coisa que hoje até pode começar a estar mais batida, mas se a gente voltar lá para 2014, 2015, foi super inovador, né, que o pessoal já começou a usar uma gambiarra ali, né, um canal lá do Traction que a gente falou, que é o Engineering as Marketing, que a gente está colocando aqui como engenharia como marketing. Então, se hoje a gente está começando a falar desse tema, lá em 2015 o Gustavo já estava usando, super inovador, então por isso esse conhecimento de canais de marketing também super importante. Chegamos ao final de mais uma gambiarra aqui e, como sempre, vale lembrar que as ideias que a gente traz aqui servem muito mais para inspirar, motivar a fazer algumas outras coisas do que copiar exatamente igualzinho, né? Nem tudo vai funcionar porque os negócios são diferentes, o contexto é diferente, mas o importante é trazer boas ideias para vocês. Então, se você conhece alguém que pode aproveitar essa gambiarra e se inspirar, compartilhe essa gambiarra com ela. Muito obrigado e até a gambiarra da semana que vem.